fazer mais uma reação aqui, para a gente ter mais uma evidência. Em um dos tubos, eu vou colocar bicarbonato de sódio. Aqui, bicarbonato de sódio. Dá para você ver ele aí? É um sólido branco. Então eu vou pegar esse tubo de ensaio aqui. Ó, coloquei um tanto de bicarbonato de sódio. Então, qual que é a condição inicial desse reagente? É sólido de cor branca, né? Em pó. Tá? Sólido em pó de cor branca. Né? Um branco opaco, né? Não dá para enxergar através dele. Mas essa é a característica do bicarbonato de sódio. E agora eu vou adicionar a esse bicarbonato, vamos ver se eu não vou fazer muita bagunça, ácido clorídrico, que é líquido e incolor e límpido. Né? Então eu tenho um líquido límpido incolor e um sólido branco em pó. Vou fazer a mistura desses dois. Observa bem o que acontece. Não sei se dá para você escutar. Eu coloquei o microfone aí próximo, tá? Mas deu para você ver a formação de bolhas, deu para escutar um barulhinho aí? Essa efervescência, né, esse fenômeno, é a produção de um gás. Tá? Eu usei um líquido mais um sólido. A mistura de um líquido e um sólido produziu um gás. Não sei se dá para você escutar, mas está dando uma efervescência, né, que faz aquele barulhinho, igual quando você coloca um comprimido efervescente na água. Colocando mais ácido aqui. Essa efervescência é a produção de um gás. Então, houve uma mudança de estado físico. Era líquido mais sólido. Líquido mais sólido está mantendo um estado líquido aqui com produção de gás. Então, líquido mais sólido que vira líquido mais gás. É uma mudança de estado físico e, nesse caso, evidencia uma reação química. Por quê? Porque quando é que se forma um gás? Nas condições físicas. Quando a gente aquece um líquido. Né? Um líquido aquecido passa pela ebulição. Depois da ebulição, ele se transforma em gás. Durante a ebulição, você consegue ver as bolhas. Né? Inclusive, o termo ebulição tem a ver com bolhas. Então, durante a ebulição, você vê as bolhas se formando. Mas no caso da água, isso ocorre em torno de 100 graus Celsius. E os solventes aqui são todos aquosos. E olha só, eu posso colocar a mão, na verdade está até frio, não tem nada quente aqui na temperatura de ebulição da água. Então, quando eu adicionei o ácido clorídrico no bicarbonato, não foi uma fervura, tá? Não diga isso. Não diga que quando você coloca um comprimido tipo Sonrisal na água, ele ferve ou a água ferve. Ferver é ebulição. Ebulição acontece nas condições de pressão de 1 atm, ou ao nível do mar, a 100 graus Celsius. A gente já viu que aqui em Ouro Preto a água ferve em torno de 96 graus Celsius. Mas quando você coloca um comprimido efervescente na água, que contém bicarbonato de sódio, você não precisa aquecer para ele ferver. Tá? Até porque o que acontece, isso que aconteceu aqui no tubo de ensaio, né, que teve a liberação de gás, não é uma fervura. Tá? Fervura é a mudança de estado físico devido ao aquecimento, é a ebulição, né, de líquido para gás. Aqui não teve aquecimento, aqui foi uma efervescência, ou seja, ocorreu a produção de um gás durante o fenômeno que ocorreu entre ácido clorídrico e bicarbonato de sódio. Foi uma reação química que produziu uma substância nova que é gasosa na temperatura ambiente. Essa substância é o gás carbônico, tá? É típico de carbonatos e bicarbonatos. Qualquer carbonato ou bicarbonato, quando reage com ácido, produz gás carbônico. E aí dá essa efervescência. Certo? Então, isso aqui foi uma evidência de reação química baseada na mudança de estado físico, que era sólido, bicarbonato sólido, ácido clorídrico líquido. No produto final, a gente tem um líquido. Né? Se tiver algum sólido aqui, esse sólido está completamente dissolvido, porque o líquido é límpido. E além desse líquido,
teve formação de gás que se desprendeu, né? O tubo de ensaio é aberto, então esse gás se desprendeu e veio aqui para a atmosfera e eu acabei respirando o gás carbônico aqui, que não tem problema nenhum em pequenas quantidades, certo? Eu tenho um outro exemplo ou contra-exemplo, né? Um refrigerante, baseado na mudança de estado físico, tá? Eu tenho um refrigerante, vou colocar aqui no becker, refrigerante apenas para experiência. No laboratório a gente não pode consumir, nem beber, nem ingerir nada. Então aqui está o refrigerante, a Pepsi, poderia ser Coca-Cola, poderia ser Guaraná Antártica, poderia ser Frutti, poderia ser Dolly, qualquer coisa. E eu tenho então o líquido, que é o refrigerante, e a sacarose, que é um açúcar. Eu vou adicionar a sacarose, né? Então o refrigerante líquido, de cor marrom, e a sacarose, cristais esbranquiçados. Tá? Observe o que acontece aqui no becker, quando eu adiciono o açúcar. Beleza. Adicionei açúcar, formou essa espuma, não sei se você consegue escutar, a efervescência. O mesmo barulhinho, não sei se você consegue escutar, o mesmo barulhinho da efervescência. Quando eu coloco o açúcar, tem essa liberação de gás, muito parecido com o que eu mostrei no exemplo anterior. Só que, no exemplo anterior, o líquido, que era o ácido clorídrico, ele não contém gás. Nesse exemplo, que eu usei um refrigerante, é gaseificado. O principal ingrediente, aqui, o primeiro ingrediente que aparece aqui nesse refrigerante, é água gaseificada. Quer dizer, é feito com água que contém gás. Tá? O gás que é adicionado nos refrigerantes, nas bebidas em geral, é o gás carbônico, porque a gente pode ingerir um pouco dele, porque ele não faz mal para a gente. Tá? Então, nesse refrigerante já tem gás carbônico. Ele não foi produzido durante o processo que eu fiz aqui no becker. O gás carbônico já estava presente no refrigerante. E aí, quando eu adiciono o açúcar faz ligações de hidrogênio com a água. E essas ligações de hidrogênio do açúcar com a água são mais fortes do que as ligações de dipolo induzido que a água faz com o gás carbônico, porque o gás carbônico é apolar. Então, quando o açúcar cai aqui nesse refrigerante, a água solta o gás carbônico para se ligar ao açúcar. E por isso tem aquele desprendimento rápido de gás carbônico que dá aquela espuma. E é isso que explica aqueles experimentos que você já deve ter visto da Coca-Cola com Mentos. Né? Procura no YouTube depois, Coca-Cola mais Mentos, que faz tipo um foguete. O Mentos, quando cai na Coca-Cola, ele é cheio de açúcar, né? Ou qualquer outra bala, mas o Mentos é mais poroso, então é mais fácil de ocorrer a reação. A reação não, é um processo físico, não é reação química. Tá? A Coca-Cola já tem gás carbônico, a hora que a bala cai dentro da Coca-Cola, a água larga o gás carbônico para se ligar ao açúcar da bala. Daí tem uma pressão muito alta do gás carbônico querendo sair e dá aquele efeito, certo? Então, esse procedimento aqui não foi uma reação química, foi apenas um fenômeno físico de liberação do gás que estava, entre aspas, preso na parte aquosa, beleza? Vou fazer mais um exemplo relacionado à mudança de estado físico. Eu vou utilizar isso aqui, que já foi utilizado em outras aulas, que é um pedaço de magnésio metálico. Tá? Ele é sólido, cinza, né? Opaco também. Então essa aqui é a característica inicial do magnésio metálico. E eu vou utilizar um pouquinho de ácido clorídrico concentrado, que é esse líquido incolor límpido que está aqui. Tá? Então observe o que acontece. Eu vou tentar depois colocar o fone de ouvido próximo aqui, ou melhor, o microfone próximo aqui para ver se faz algum barulho. Então eu vou adicionar o magnésio metálico aqui dentro do tubo. Soltar ele aqui dentro. Observa lá dentro. Colocando o microfone aqui próximo, para ver se você escuta. Observe o que está acontecendo.
está ocorrendo efervescência, né? Não é fervura, tá? Efervescência, ou seja, está produzindo um gás. Por que é efervescência e não é fervura? Porque eu não estou aquecendo para ferver a água. Eu coloquei magnésio, que é sólido, e ácido clorídrico, que é líquido. E aí está produzindo um gás. Então, se entre sólido e líquido ocorre a produção de um gás, só pode ser uma substância nova, que é gás na temperatura ambiente. E outra coisa, além da produção desse gás, cadê o sólido magnésio que eu tinha colocado aqui? Ele está sumindo, né? Sumiu, o sólido não existe mais, procura ele aí. Não tem mais o sólido. Por quê? Porque ocorreu uma reação química entre o ácido e o metal, magnésio. Depois você vai ver na próxima videoaula aí, vai ser uma parte teórica explicando essas equações químicas dessas reações. Então ocorreu uma reação química que produziu um gás, né? Durante a produção teve a efervescência. Nesse caso aqui, o gás produzido é o gás hidrogênio. E o ácido clorídrico corroeu o magnésio que virou cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é um sólido, porém solúvel em água. Tanto é que a solução ficou límpida. Tá? Então aqui ocorreu uma reação química. Um sólido mais um líquido que se transformaram em líquido mais gás. Cadê o gás? O gás já foi embora, né? Se desprendeu, o tubo de ensaio é aberto, então ele veio aqui para a atmosfera. Nesse caso, o gás produzido foi o gás hidrogênio. Tá? E, além disso, eu não sei se dá para você perceber, mas teve uma outra evidência. Não dá para vocês sentirem aí, mas se eu coloco a mão aqui, eu percebo que está quente. E aqui tem um pouquinho de vapor d'água, né? Condensado, aqui tem um pouco de água que condensou na parede. Por quê? Além da efervescência, da produção do gás hidrogênio, que foi o caso aqui, também teve um aquecimento que vaporizou um pouco da água. A água vaporizou, ou seja, passou para o estado gasoso também, junto com a formação do gás hidrogênio, e se condensou aqui nas paredes. Então, além da mudança de estado físico, teve uma mudança na temperatura. Tá? Vamos ver isso com mais detalhes usando um termopar, usando um termômetro.